Bom, vou receber um querido agora. Esse é meu amigo, meu amigo. É irmãozão, tá no coração. Tenho um enorme carinho por ele. Muito próximo do presidente Bolsonaro. Até vou pedir para que ele conte, né, na medida do possível, boas histórias por aqui, né, dessa amizade, dessa irmandade com o presidente Bolsonaro. Mas, meu amigo Fernando Lisboa, Lisboa, de cara, eu queria te perguntar como é que foi o teu início de manhã, porque eu confesso que quando recebi a notícia do Moraes, perguntando para a PGR sobre prisão do nosso presidente, eu confesso que me deu uma embrulhada no estômago e o dia começou torto. Lisboa, boa tarde, seja bem-vindo de novo ao Auriverde, querido. Boa tarde, agradeço o espaço. Um abraço, Alexandre, que Deus abençoe você poderosamente, todos da Ouro Verde que nos acompanham. Quando eu li essa notícia, eu realmente não me surpreendi. Quando eu vi que foi a vereadora, né, lá de Recife, se eu não me engano, Exato. mais um advogado, né, eles entraram com o pedido, aí o Moraes pegou, mandou para a PGR. Nada abalou, né, como eu digo, nada me abala, né? E o presidente sabe disso, porque as últimas pesquisas que têm saído desse final de fevereiro para cá, a gente teve a pesquisa que o próprio presidente Donald Trump fez no Brasil, né? Ele mandou o emissário dele aqui no Brasil, entre 18 e 25 de fevereiro. Fizeram uma pesquisa, que foi o braço direito dele, veio fazer uma pesquisa no Brasil. Essa pesquisa que o Trump pediu para tomar medidas aqui no Brasil está na Casa Branca. Então, assim que colocaram o Bolsonaro como réu, vazaram que a pesquisa foi feita no Brasil, né? Coincidentemente, né? Então, o relatório, o Trump já sabe, ó, o Bolsonaro está na frente, ganha, o Eduardo empata, mas leva, o Lula perde, e a rejeição entre Elon Musk e o ministro, né, tá nesse grau. Então, assim, é uma notícia que se você não tiver um pé firme no chão, né, ela acaba te abalando, mas a ideia mesmo é abalar mesmo. Por quê? Qual é o principal líder da direita no Brasil hoje? Não, não tem Não como. tem A gente, dúvida, né? a gente está conseguindo pegar o mesmo cenário de 20, quando soltaram o Lula para concorrer às eleições. Não tinha nome para ganhar do Bolsonaro. Tiraram o Lula da cadeia. Não tinha nome. Lembra que eles tentavam compor? Sérgio Moro, mas não sei quem. Fulano de tal, mas não sei quem. Uma frente ampla com fulano, um ABCD para tirar Bolsonaro. E não conseguia, não dava coro para ganhar do Bolsonaro. E aí foi onde o painho saiu, né? O painho saiu. Então, se você pegar agora, eu vi algumas notícias e algumas pesquisas, conversei com o pessoal agora. O cenário de hoje, o Lula tem uma desaprovação de 53% com as mulheres. Mas aonde acendeu o pico foi que 64% dos jovens que dizem a Quest diz o seguinte: a gente não quer mais saber de Lula. Mas por que esses jovens estão começando a abrir os olhos? Porque eles estão vendo a realidade do papai e mamãe, o trabalho que tem para comprar um café, um pãozinho, uma bisnaguinha, né? Então, assim, a realidade está batendo dentro da casa dessas pessoas. Então, assim, é mais o último ato da esquerda, é um desespero. Porque eles falam, mano, se o Bolsonaro rodar o Brasil, acabou. O que significa democracia? É você escutar A, B, C e D, e não só A. A esquerda não convocou a manifestação para o Brasil inteiro, para a Avenida Paulista, contra, né? É para deixar todo mundo preso, é contra a anistia. Porque a única coisa que a esquerda tem para falar ainda é anistia. Acabou a anistia, acabou o governo. É a Tem cortina. razão. É Ô, a Lisboa, você tem cortina. razão nessa, bicho. É a cortina. Acabou, vai lá, beleza. Foi anistiado, aprovou tudo. O que você vai falar? Acabou o PT, acabou o partido, acabou. Esse governo acabou. Quem não percebeu ainda? Ô, Lisboa, agora você tem razão essa questão da anistia, sem dúvida alguma. Agora, o fato de você não se surpreender, é, eu entendo perfeitamente, e a leitura tua é absolutamente correta, mas do ponto de vista do brasileiro aqui, do andar de baixo, Lisboa, que não tem esse bastidor que você tem, que a gente vive, né? Uhum. Isso choca, né? Imaginar que um homem do bem, que não deve absolutamente nada, que teve sua vida devassada desde o primeiro dia, Correto. pegaram o celular, computador dele, da esposa, da filha, do assessor, ninguém achou nada contra o cara. Imaginar que pode ser preso por obstrução de justiça, porque convocou os atos agora do 6 de abril. É isso que incomoda, talvez seja o que embrulha o estômago, o Lisboa, talvez seja a revolta, né? A indignação, concorda? Eu acredito no seguinte, tá? O povo mais simples começou a prestar atenção de novo. É, eu converso com alguns caminhoneiros, eu vejo a insatisfação Meu irmão é caminhoneiro. Aliás, como Ele é que fa- ele está, Marcelão? Tá bem, graças a Deus, muito feliz, grato, né? Na verdade, a Auriverde deu vida de novo ao meu irmão, né?
Ele realmente estava sem esperança nenhuma. Isso eu vou ser eternamente grato a você e a todos da Auriverde até o fim da vida, tá? Tamo junto, mano. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque são poucos que abrem a porta e estendem a mão. Tamo Então, junto, mano, velho. Deus realmente usou a vida de vocês e eu só tenho a agradecer. E meu irmão na carreta, ele conversa com os caminhoneiros. Então, o que que acontece hoje? Há muitos caminhoneiros que estão revoltadíssimos com o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, tá? Que fica entre eles, no grupo deles. Então, é conversa de caminhoneiro que para no posto para tomar um café, né? Então, assim, eu não sei o que pode acontecer aí, tá? Eu não sei. Eu sei que meu irmão deixou muito claro, há uma insatisfação muito grande na boleia, tá? Os caminhoneiros do Brasil aí, grupos de caminhoneiro revoltados com o que está acontecendo com o presidente, e essa insatisfação que acontece com o presidente hoje, né? Essa insatisfação da esquerda. Olha, nós temos que tirar o Bolsonaro de qualquer jeito do jogo. Ele inelegível tá forte. Tá Ele tá descarado virando. demais, não tá, Lisboa? É porque é um ato de desespero, é natural, porque você só vai. O rato na parede acuado, ele só avança quando ele tá acuado, não tem pra onde ir. Enquanto ele tem espaço pra correr, ele corre. Mas quando você cerca ele na parede, ele vem pra cima. Então a esquerda não tem mais lado, não tem pra onde correr. Então hoje, vamos ser sinceros, se não fosse o judiciário hoje, o governo do Lula tinha acabado. Sim. Acabado. Porque tudo eles vão perder na casa. Eles vão lá, judicializa. Tudo eles vão e judicializa. Se o Supremo fazer isso aqui, ó, a partir de hoje vocês se viram com seus problemas dentro da casa. Fechou? Se vira. A gente vai cuidar da Constituição. Vocês se viram lá. Acabou o governo. Acabou. Concordo. Nós tá vendo uma ação de uma vereadora, não desmerecendo, mas uma ação de duas pessoas. Recife, que tá pedindo que o Bolsonaro não tenha o direito que eles têm de convocar manifestação. Eles convocam. Eles gritam. Só que nós, conservadores, tem que calar a boca. Fica quieto. Não pode. Eles não têm povo. Nós temos povo. Eles falam pra ninguém. Nós falamos pra milhões. Eles estão desesperados. Porque agora o mundo tá olhando e vendo o que tá acontecendo aqui. Então, esse ato mostra o quê? O desespero. Então, no desespero, Alexandre, e todos que acompanham, eles vão passar por cima de tudo. Eles vão atropelar, eles vão pôr o braço pelo cotovelo. E é aí que eles se expõem. E quando eles se expõem desse jeito, aí nós temos o apoio popular, cada vez mais resiliente, cada vez mais forte, aonde acaba entrando nos taxistas. Hoje, as igrejas, eu converso com muitos líderes evangélicos, as igrejas hoje começam a falar de política. Opa, era um assunto que não entrava em igreja tradicional. Eu sou cristão, frequento igreja há muitos anos. Então, assim, não entrava. Então, hoje eu tenho pastores, líderes, bispos, apóstolos falando de política na igreja. O caso Débora deu um start dentro da igreja muito grande. O caso da missionária que está presa lá está dando um start muito grande. Então, assim, é um povo que a última pesquisa que saiu recente, não tem uma semana, mostra que os cristãos e os evangélicos no Brasil está repudiando o Lula. O Lula está derretendo nesse meio cada vez mais. Então, há classes. O Lula derrete entre mulheres, o Lula está começando a derreter entre jovens. Tanto que eu estou falando isso para você, que é uma publicação do Metrópole. O Sim. Planalto está assustado entre resultado de jovens. É preocupante. Por quê? Porque o jovem é fácil você manipular. Você vende um sonho para ele. Não, você. O jovem, o Pitoli, ele quer o quê? Ele quer iPhone, ele quer Mac, ele quer comer bem, ele quer passear, ele quer ir pra praia, ele quer Mas, ô curtir. Lisboa, na Argentina aconteceu o mesmo movimento. Você estava lá na posse. Por A isso gente eles estava estão lá na posse do Milei e a gente viu pelas ruas de Buenos Aires a jovens. juventude com a camisa da seleção argentina defendendo o Milei como defendeu na eleição, mas exatamente no ponto que você tocou. Quando o jovem argentino percebeu que o pai e a mãe não conseguiam mais colocar comida dentro de casa, ele olha o futuro dele comprometido, que não tem o que fazer, né, porque não tem trabalho, porque derreteu, porque corruptos estão no poder, tirando o futuro de pessoas corretas, aí a juventude se mobilizou na Argentina e deu certo. No Brasil, para o mesmo sentido. Aliás, passando pelo Trump. Nos Estados Unidos Exato. aconteceu a mesma coisa. Você estava lá, Lisboa. Agora, vamos lá. Você tem acompanhado as andanças do presidente pela rua, não tem? Sim. E, ó, eu acompanho o presidente desde 2019. E eu vi uma mudança nisso. Eu tô acompanhando, eu tô gravando, eu sou jornalista, dá acesso e eu vou pra dentro. E eu vi um negócio, Pitoli, acontecer que eu não via. Vamos lá. Da pizzaria, 19, Lisboa. 19 e 20.
Pegamos o ápice da pandemia. O presidente começou a circular. Quando você pega ali 20, 21 para 22, quando o auge da pandemia tá indo embora, o presidente começou a rodar, 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 rodar. Eu não via tantos jovens como eu tô vendo agora. É surreal a quantidade de jovens que quando vê o presidente Bolsonaro vem pra cima. Eu vi ônibus com adolescentes de 9, 8, 7 anos. Eu vi um time, eu vi um ônibus lotado de jovens no Rio Grande do Sul, no aeroporto. Lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande, não, Santa Catarina. A gente veio do Rio Grande do Sul de carro, encostou no aeroporto. Eu tava gravando, esse vídeo viralizou o Brasil inteiro. Uma criança desce, desce do ônibus e grita o Bolsonaro lá, mas ele tava longe. Eu tenho um vídeo. Aí eu falei, não, deixa acontecer, eu gosto de gravar o que pega, deixa eu ver o que tá rolando. O ônibus inteirinho de criança agarrou o Bolsonaro. Me explica isso. Locais onde tem jovens, os jovens estão percebendo. Aquela pizzaria agora, Lisboa, em São Paulo, né? Pronto. Cara, tá surreal. A juventude não pode ver o Bolsonaro que vai pra cima. Então, assim, eu tô vendo esse cenário, você viu na Argentina, você viu nos Estados Unidos, e agora a esquerda em desespero. Por quê? Porque eu tava vendo aqui, eu tava dando uma olhada, a pesquisa Quest assusta o Planalto. O resultado entre jovens está preocupando a esquerda, porque eles sabem disso. E o jovem realmente está vendo o que está acontecendo dentro de casa. E o jovem tem aquele espírito, né? Nós vamos mudar, vamos lutar. Então, olha só, você tem 64% dos jovens nessa pesquisa reprovando o Lula. Não é à toa que o Planalto está em desespero. Não é à toa que uma vereadora do PT, a turma da esquerda, vai pedir que prenda Bolsonaro e tire ele da corrida política. Eles querem deixar o Bolsonaro numa Agora, jaula. Ele não pode rodar o país, ele não pode andar. ô Porque Lisboa, cada vez que ele andar, ele vai movimentar essa massa muito mais.